Oi, aqui é do grupo 9 e nós vamos falar sobre processadores para servidores. Primeiro, o que é um processador? Um processador é uma espécie de microchip especializado. A sua função é acelerar, endereçar, resolver ou preparar dados, dependendo da aplicação. Basicamente, um processador é uma poderosa máquina de calcular. Ela recebe um determinado volume de dados orientado com um padrão binário 0 e 1 e tem a função de responder a esse volume, processando a informação com base na instrução armazenada na sua memória. Agora, o que seria um servidor? Um servidor é um sistema de computação centralizada que fornece serviço a uma rede de computadores. Esses serviços podem ser de natureza diversas, como, por exemplo, arquivos e correio eletrônicos. Os computadores que acessam os serviços de um servidor são chamados de cliente. As redes utilizam servidores são do tipo cliente-servidor, utilizando em rede de média e grande porte. A economia faz com que os componentes usados nos servidores sejam cada vez mais parecidos com os usados em desktop, o que naturalmente inclui os processadores, embora exista processadores específicos para uso em servidores, como a Sun Ultra T1. A grande maioria dos servidores são baseados em processadores domésticos. Apesar disso, tanto a Intel quanto a AMD investem valores consideráveis na sua linha de processadores destinados a servidores. Do lado da Intel temos a Xeon e do lado da AMD temos a Opteron. Ambas as plataformas são baseadas nas mesmas arquiteturas utilizadas nos processadores domésticos, mas oferecem algumas diferenças importantes no caso dos servidores, como o uso de maior memória cache, suporta maior processamento e a presença de mais núcleos. Esses recursos que podem ser implementados com grande mudança nos projetos de processadores. Em geral, os novos projetos começam suas carreiras como chip para servidores, onde as fábricas podem trabalhar com margens de lucro maiores. E só depois disso, em algum tempo, é que chegam ao mercado de trabalho doméstico. Com isso, as linhas de processadores para servidores estão quase sempre um passo à frente dos. Agora, vamos conhecer um pouco mais da linha da Intel e da AMD. O Xeon consiste em uma série de processadores da Intel para servidores. Os modelos mais velhos adicionaram o nome Xeon aos nomes dos processadores mais conhecidos. Os modelos mais recentes acabaram por usar o nome Xeon sozinho. A Intel apresentou uma série de processadores de alto desempenho para desktops e servidores, levando ao próximo nível de integração e inteligência aos computadores. A nova família de processadores Intel Core i5, Intel Core i7 e o processador Intel Xeon 7400 trazem a mais nova microarquitetura Nehalem da Intel para os mercados de desktop e servidores. A evolução das arquiteturas da Intel, desde a Pentium 2 até a mais nova Bloomfield, que é ainda mais nova do que a Nehalem, passaram por várias fases. O que se vê principalmente é o aumento da memória cache, L2 principalmente, e vários outros AP3 que são aumentados, como a passagem do SRAM para novos padrões, hiperthreading, aumento do clock, virtualização e etc. Atualmente quase não há evolução dos processadores Xeon, principalmente porque já está chegando perto do limite máximo, limite térmico possível da velocidade máxima que se pode obter. Com isso, os últimos modelos praticamente só aumentam em pequenos detalhes, deixando problemas internos relacionados a os processadores Xeon. Começaram com processadores para PC e se tornaram processadores para servidores, porque a arquitetura de processadores para PC é basicamente a mesma de processadores para servidores, mudando apenas o aumento da memória cache, porque é necessário um processamento mais rápido de um volume muito maior de dados. A Xeon começa a mostrar que
o aumento da memória L2 e L3 cache, além do aumento da RAM, aumento do clock da CPU e várias outras modificações, como por exemplo o dual core, que surgiu em uma das arquiteturas ainda dessa década, e vários outros modelos mais recentes, como por exemplo o modelo de virtualização e o modelo de hyperthreading, em que em um desses nós podemos até mesmo usar partes não utilizadas do processador para virtualizar outros processadores, ou ainda é possível levar os processadores até o limite térmico, aumentando o clock até o máximo possível. Com isso, obtém-se, além de um processamento paralelo, um processamento mais rápido, também um processamento de uma maior quantidade de dados em um tempo mínimo e com um consumo cada vez menor de energia, que é outro dos grandes. Os servidores equipados com a família de processadores Intel Xeon E3 possuem características como um suporte para memórias com o código de correção de erros ECC, que podem corrigir até 99,99% dos erros de memória que poderiam levar à perda ou corrupção de dados. Mantenha sua empresa funcionando sem problemas utilizando servidores com memórias ECC. Carlos, o acesso à base de dados do inventário está muito lento. Tenho uma conexão internet rápida, mas não consigo acessar facilmente a base de dados. Me ajude. Os servidores equipados com a família de processadores Intel Xeon oferecem um rendimento até 6 vezes melhor do que os computadores de escritório com 4 ou mais anos de uso, capacidade adicional input-output e uma largura de banda compatível com velocidades de rede mais rápidas. Obtenha mais poder de computação quando for necessário, adaptando o desempenho aos picos da sua carga de trabalho graças à tecnologia Intel Turbo Boost 2.0. Acelere o crescimento e aumente a produtividade de sua empresa. Carlos, estou trabalhando com um plano de negócios para este trimestre e os meus arquivos não aparecem. Os servidores equipados com a família de processadores Intel Xeon E3 possuem a tecnologia AES-NI, que permite um melhor uso de encriptação, o que fornece uma maior proteção de dados de uma pequena empresa, bem como uma melhor proteção contra ataques de softwares maliciosos, graças ao Intel OS Guard. No, I do not say that to all of the printers. Of all the machines, you are the bee's knees. Morning, everyone. Bleep bloop. Sup, server? What's on the agenda for today? We've got the Globogen pitch at 10 and lunch with your lawyer at 1. I know that look. Canceling now and syncing with your mobile calendar. Thanks, server. Are we all dialed for the pitch? We are. Jamario uploaded the designs from home late last night. They are stunning. Fabulous. I'll take a look. And thanks for working 24/7. No problem, boss man. Hey guys, server, what's up? If it isn't the Don Juan of design, the Scottie Pippen of pixels, the Larry Bird of layouts. Thanks for being up late, bro. I didn't finish those mock-ups until like 3 a.m. No problem. I was up all night rendering your cat videos anyway. Server, come on, let's keep that stuff on the DL. Bleep bloop. Your secret is safe with Meow. Server, my computer crashed and now I can't find the Globogen contract. Don't fret, Judy. I have the contract stored locally and also backed up to the cloud. I can always count on you, server. Do they program you to be so smooth with the ladies? Let's just say I am built to meet your needs. Business needs. Ah, server, you're the best. Next time on Sup Server. I'm telling you, Judy, you could do so much better than him. Bleep bloop. O Opteron da AMD foi desenvolvido para desktops e servidores e foi lançado no mercado para competir com o Xeon. Com sua arquitetura 64 bits, ele foi um dos primeiros da história a usar.
Essa arquitetura permitia que ele rodasse programas tanto 64 bits quanto 32 bits sem precisar de recompilação. Em 2005 foi lançada uma versão dual-core e duas das principais características que diferem o Opteron dos demais processadores da AMD é que ele possui um sistema de multiprocessamento simétrico que permite que ele funcione com mais de um processador rodando na mesma placa-mãe. E outra característica é que no número de identificação do Opteron ele recebe de 1 até o 8, que significa a quantidade de processadores que podem funcionar com ele no mesmo. O processamento dual-core equivale a 2 núcleos de processamento em vez de apenas um no sistema de computação. O processamento dual-core encara o desafio de dar uma capacidade maior de computação para atender às demandas cada vez maiores de desempenho nas aplicações, especialmente aquelas criadas pelo funcionamento simultâneo de mais de uma aplicação de uso intensivo do computador. O processamento dual-core dá um desempenho capaz de executar múltiplas aplicações complexas ao mesmo tempo e a capacidade de completar mais tarefas em menos tempo. No sistema single-core, o uso do processamento multitarefa pode impor demandas enormes no processador, tornando o desempenho mais lento, enquanto as diversas operações esperam o seu processamento. No sistema dual-core, cada núcleo tem seu próprio cache, e assim o sistema operacional tem recursos suficientes para lidar com tarefas múltiplas em paralelo. Por exemplo, o processamento de aplicações de proteção como escaneamento contra vírus e firewall pode ser em segundo plano, enquanto se executam as aplicações ativas no primeiro plano. O processamento dual-core se baseia em tecnologia de multiprocessamento simétrico, SMP em inglês, que aumenta a eficiência do desempenho ao distribuir o volume de computação entre diversos processadores. Um dos maiores custos do mundo da tecnologia está relacionado aos servidores, os computadores de grande capacidade que formam os data centers e que movimentam a era digital. O seu e-mail, sua conta no Facebook, enfim, boa parte da sua vida digital depende deles. A boa notícia é que eles estão mudando e as etiquetas de preços começam a cair, com reflexos para toda a indústria. Com a explosão de dispositivos móveis conectados em todo o mundo, os data centers vivem um novo desafio. A crescente demanda de espaço causada pelos dados gerados por tablets e principalmente smartphones sempre conectados caracteriza o que está sendo chamado de nova TI. Dentro dessa nova demanda de explosão de dados, cada vez mais nós precisamos de mais servidores sendo adquiridos pelas empresas para conseguir absorver esse processamento. Consequentemente, essa demanda levaria os data centers a um colapso muito em breve se questões como espaço e consumo de energia não fossem prioridade. Já não é de hoje que isso é o foco das principais soluções nesses espaços. Microservidores turbinados com processadores que consomem menos energia trabalhando em paralelo são uma solução já adotada pelo setor há algum tempo. Microservidor, ele tem o conceito de você aumentar a densidade e você, consequentemente, economizar energia. Porque, no fundo, a economia de energia ela não é só no processador, no servidor em si. Você tem que considerar o ambiente como um todo. Por exemplo, metade da energia gasta hoje no data center, ela vem do ar-condicionado. Quando você utiliza menos equipamentos, com um processador que ele consome menos energia, no final do dia você tem um consumo menor no todo. Mas, recentemente, soluções como essa, uma nova geração de servidores de baixo consumo de energia, oferecem uma alternativa para lidar com a equação espaço-energia. Esses novos servidores são capazes de reduzir o consumo de energia em quase 90% e ocupam 80% menos espaço do que a maioria dos servidores convencionais. Desse nosso chassi com 45 servidores, 45 cartuchos, que na verdade cada cartucho é um servidor, cada cartucho se compara a um servidor, seja rack, seja torre, seja blade. Mas esse tipo de servidor é específico apenas para algumas aplicações.
Hoje, principalmente para serviços de web, ou seja, servidores menores assim, com processadores de baixo consumo de energia, não vieram para substituir os servidores convencionais, mas para complementar e ser usados nas ações estratégicas dos data centers de todo o mundo. Servidores que necessitam alta capacidade de processamento não vão ser substituídos pelo Atom, pelo ARM e pelo microservidor. Obviamente que haverá servidores que serão substituídos por essa nova tecnologia para aqueles segmentos, para aquelas aplicações a que ela estiver direcionada. Então, para os prestadores de serviço do web, a gente sim já tem hoje uma grande quantidade de máquinas instaladas que poderão ser substituídas por esse nosso novo lançamento. Se a novidade é interessante para os prestadores de serviço e donos de data centers, acredite, esse tipo de solução também pode trazer benefício para os usuários na ponta. Por exemplo, nós, internautas de todo o mundo. Diminuindo o custo dos equipamentos, uma vez que esses microservidores também são mais baratos e, consequentemente, baixando o custo de gerenciamento dos data centers como um todo, o que se espera é que os prestadores de serviço usem esse resultado como arma na incessante guerra da concorrência. Como? Oferecendo preços mais competitivos aos seus usuários. E aí, quem sai ganhando somos nós. Nessa encruzilhada para resolver o problema de espaço e energia, diversas soluções já foram apresentadas no mundo dos data centers. Sabia que para economizar com o ar-condicionado, algumas empresas optam por construir seus data centers até embaixo do mar? É isso mesmo. Se você ficou curioso e quer saber mais sobre esse mundo que a gente normalmente não vê, mas depende muito, separamos links para você descobrir curiosidades surpreendentes sobre os data centers mais sofisticados do planeta. Confira!